Olá, segundo ano, tudo bom? Vamos à nossa terceira aula de redação. O nosso tema hoje está na unidade 3, os tipos de discurso na narrativa, tá? Então, deixa eu passar o slide e você acompanha aqui comigo. Os tipos de discurso na narrativa e a descrição. Vou deixar a descrição para falar lá no finalzinho, ok? Quais são os tipos de discurso que a gente presencia, que acontece ou que a gente até pode se utilizar numa narrativa? Nós temos o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Vamos entender bem isso. O discurso direto é aquele em que o narrador reproduz a fala dos personagens sem intervir. E para isso, ele utiliza uma estrutura, travessão, os dois pontos, né? E coloca justamente a fala do personagem, ou então ele coloca a fala do personagem entre aspas. Ali você tem o discurso direto. Nesse discurso, a própria personagem fala. Você vai perceber que o narrador não se interfere, não emite opinião, não fala da maneira dele. Ele simplesmente, como se estivesse copiando, sabe? A fala do personagem mesmo. No discurso indireto, aí sim, o narrador ele interfere. Aqui, ele narra em terceira pessoa, não parece, na verdade, que é a fala da personagem, porque é como se alguém estivesse contando o que o outro disse. Vamos pensar dessa forma. Acho que fica melhor assim, pra gente entender, né? Então, esse discurso indireto é como eu estou, sabe, a fulana, ela falou isso. Então, repara, é um discurso, a gente está aqui conversando, né? O assunto está acontecendo, mas eu não agora me utilizo dessa mesma estrutura do discurso e nem repito exatamente naquela forma estrutural como a personagem falou, tá? A gente vai ver isso no exercício. O discurso indireto livre, vai haver algumas intervenções do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, vai se fundir os dois, né? O discurso direto com o discurso indireto. Calma, a gente vai ver isso no exemplo, tá? Não precisa se preocupar. Interessante saber, para o narrador reproduzir a fala exatamente dos personagens, ele vai se utilizar de alguns verbos eloquentes. Na verdade, verbos de locução, desculpa. Esses verbos de locução, eles são verbos que antecedem ou introduzem a fala de alguém. Que verbos são esses? E ele falou, verbo falar. E ele disse, verbo dizer. E alguém perguntou, verbo perguntar. Tá? E ele comentou, verbo comentar. E por aí vai. Repara que você sempre vai se utilizar desses verbos para dar continuidade aí à fala do personagem, ok? No discurso direto, aí eu tenho alguns exemplos aqui. Os formados repetiam, dois pontos, abre aspas. Prometo cumprir meus deveres e respeitar os meus semelhantes com firmeza e honestidade. Repara, aqui eu tenho um discurso direto. É justamente a fala do personagem, prometo cumprir meus deveres e respeitar os meus semelhantes. Então, o personagem ele está declarando ali, prometendo alguma coisa, né? Repara que tem os dois pontos e está entre aspas a fala desse personagem, ok? Outro exemplo, o réu afirmou, dois pontos, sou inocente. Outro exemplo, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Olha aqui, dois pontos, na outra linha, travessão. Alô, quem fala? Travessão embaixo, porque aí é a fala do outro personagem. Bom dia, com quem quer falar? Ou de outra pessoa, respondeu com um tom de simpatia. Percebeu aí? Discurso direto. O discurso direto tem que obedecer essa estrutura, essa organização aí na sua redação, tá? Seguindo, próximo slide. Exemplo do discurso indireto. Então, olha só, são as mesmas falas, só que de uma forma, uma estrutura diferenciada para você perceber como é isso, como é passado o discurso direto para o discurso indireto. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar os seus semelhantes com firmeza e honestidade. O que foi, que elemento entrou aqui para que eu conseguisse montar essa oração de forma indireta? O que? Tá vendo? Os formados repetiam que iriam cumprir.
Olha aqui no direto. Os formados repetiam, aspas, prometo cumprir. Prometo cumprir. E no indireto, que iriam cumprir. Tá? Então é aqui como se alguém estivesse falando. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar os seus semelhantes com firmeza e honestidade. O outro exemplo. O réu afirmou que era inocente, diferente da outra construção do direto, né? Que tinha os 2 pontos. A de baixo aqui. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Percebeu que a estrutura muda? Por quê? Porque agora a gente se utiliza de outros tempos verbais, a gente consegue transformar um discurso direto para um indireto ou vice-versa, tá? Exemplos do discurso agora indireto livre. Um trechinho aqui de Luiz Fernando Veríssimo, né? Diz assim, ó. Ainda me lembro do dia em que ela chegou lá em casa, tão pequenininha, foi uma festa. Botamos ela no quartinho dos fundos. Nosso filho, naquele tempo só tínhamos o mais velho. Repara que aqui é a fala, né, da personagem, mas ele se mistura. Tanto o discurso direto, apresentando a fala do personagem, se misturando com as ideias do narrador. Ainda me lembro do dia em que ela chegou lá em casa, tão pequenininha, foi uma festa. Botamos ela num quartinho dos fundos. Nosso filho, naquele tempo, só tínhamos o mais velho. Ficou maravilhado com ela. Era um custo tirá-lo da frente dela para ir dormir. Então, você repara que aqui tem uma mistura dos 2 tipos de discurso. Tanto do discurso direto, que é a fala da personagem, quando ela diz aqui, naquele tempo, só tínhamos o mais velho, né? E do discurso indireto, ela falando, tal, e ficou maravilhado, era um custo tirá-lo da frente para dormir. É como se ele próprio estivesse contando e lembrasse das falas daquela época, tá? Vou pegar aqui alguns exercíciozinhos só para você tirar a dúvida se ficou. Entre aspas eu tenho aqui, ó. Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho no mundo coberto de penas, de aves que iam comer. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú de folha. O narrador desse texto mistura-se de tal forma a personagem que dá a impressão de que não há diferença entre eles. A personagem fala misturada à narração. Olha aí a dica, né? A personagem fala misturada à narração. Esse discurso é chamado de quê? Indireto livre, tá? Existe a mistura ali, você quase que não percebe quem é quem. Então você tem nessa composição um discurso que ele é indireto livre, tá? Segundo exercício. Sim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cabras, que lembrança! Olhou a mulher desconfiado, julgou que ela estivesse tresvariando. É um trecho de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Uma das características do estilo de Vidas Secas é o uso do discurso indireto. Então, você está lendo a narrativa de Graciliano Ramos, então uma das suas características é o quê? Dificilmente você vai encontrar travessão, porque esse discurso é indireto, tá? E aí ele pede que você identifique. E nesse trecho, onde que está esse discurso indireto? Onde que você consegue identificar? Seria no Sim, a Vitória falou assim, Fabiano resmungou, franziu a testa, que lembrança, olhou a mulher. Ora, se o discurso indireto é quando o narrador ele fala com as suas palavras, nesse caso aqui, é o que lembrança. E para que é até uma exclamação. É como se o narrador de fora falasse assim, nossa, mas que lembrança que ele foi ter agora. A própria pessoa que lembra, ela não fala para ela mesma, que lembrança que eu tive. Não. Então é o narrador de fora que está observando e aí ele opina, ele emite a sua opinião ou o seu ponto de vista. Então ele coloca que lembrança, e que lembrança é a marca, no caso aqui, do discurso indireto livre, tá? Nesse outro aqui, assinale a alternativa em que ocorra discurso indireto.
Gente, olha só discurso indireto aqui. O outro era discurso indireto livre. Letra A. Perguntou o que fazer com tanto livro velho. Letra B. Já era tarde, o ruído dos grilos não era suficiente para abafar os passos de Delfino. Estaria ele armado? Certamente estaria. Era necessário ter cautela. Quem seria capaz de cometer uma imprudência daquelas? Pergunta, né? Pode ser a fala de alguém. A tinta da roupa tinha já desbotado quando o produtor decidiu colocá-la na secadora. Era então dia 1º? Não podia crer nisso. Assinale a alternativa em que ocorra discurso indireto, somente. Letra A, gente. Perguntou o que fazer com tanto livro velho. Ok? Se fosse um discurso direto, teria lá. Perguntou, 2 pontos, na outra linha, travessão. O que fazer com tanto livro velho? Ponto de interrogação. Tá? Então, aqui seria a letra A, ok? E assim a gente finaliza a unidade 3. Ela realmente é curtinha. Eu quero que você está num período de estudo, né? Estamos na quarentena. Faça uma síntese aí no seu caderno, sabe? Dessa parte toda narrativa, desses vídeos que a gente já vem, né, acompanhando. Porque é muito fácil a gente falar assim, mas essa matéria é fácil, eu já conheço, eu já sei. Então pega agora esse conhecimento que você tem e sintetiza ele no seu caderno. Apresenta ele para você mesmo, aluno, tá? Com certeza, você conversando com você mesmo, você vai ver que há dúvidas, que eu preciso voltar no livro, que eu preciso verificar alguns detalhes. É sempre importante, antes até de você criar a sua narrativa, no exercício que foi solicitado no vídeo anterior, tá bom? Fica a dica, isso faz parte do estudo, ok? Quando a gente fala em descrição, só para finalizar, é o finalzinho da sua unidade 3, a descrição ela está presente numa narrativa ou numa dissertação. Porque o que é descrever, gente? Descrever é você olhar os detalhes, sabe? É olhar aquilo que compõe. Se você vai fazer uma narrativa, um conto, enfim, uma história que aconteceu numa fazenda, no meu tempo de férias. E aí você começa a descrever como era a fazenda, o que tinha ali, o espaço físico, as pessoas, como elas eram, o comportamento delas. Então você ali vai apresentando a descrição. Essa descrição faz parte também, ela pode estar aí na sua narrativa. Tá ok? Bons estudos, né? Fiquem com Deus e a gente se vê aí numa próxima aula, tá ok?